Que bom estar com vocês aqui no nosso canal do YouTube, mais uma vez para falar de um tema muito importante, que é sobre dependência química e também sobre recuperação. E o tema de hoje, mais especificamente falando, é sobre o tempo e a recuperação. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a importância de se considerar, de entender, de se respeitar, de se envolver num tempo de recuperação. Que tempo é esse de recuperação? É de um mês? É de 6 meses? É de um ano? É para a vida toda? O importante é nós compreendermos, primeiro, o que é a doença, depois do processo de recuperação dentro de um tempo maior. Já é muito sabido que a dependência química é uma doença já reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, que ela, por ser uma doença que causa transtornos em decorrência de problemas maiores que tem na vida do sujeito, do indivíduo, além do simples fato de usar drogas. Então o que acontece? Essa doença, quando ele adquire ela através do sistema cerebral, e que a partir do sistema cerebral, eu costumo dizer que dá um curto-circuito no indivíduo que usa muitas drogas e a partir desse uso e abuso, ele passa a adquirir esse vício, esse desejo maior, essa compulsão, essa instigação para cada vez usar mais drogas. Enfim, esse problema das drogas no indivíduo leva ele a ter vários tipos de deteriorações, desintegrações, tanto em si quanto nas relações. Por isso que a Organização Mundial de Saúde já a reconhece como uma doença progressiva, porque ela não fica num patamar, numa dimensão só de consequências. Quanto mais passa-se o tempo, até cronologicamente falando, o tempo também interno, intrínseco do sujeito, também vai se desconfigurando, vai ficando comprometido pelo uso e abuso de drogas. Então ela é progressiva porque os prejuízos vão ficando cada vez maiores. Não existe um doente dependente químico, os prejuízos estejam no mesmo nível o tempo todo com o passar do tempo. Não existe uma estabilidade de prejuízos. Ao contrário, são prejuízos que causam instabilidade, e essa instabilidade é cada vez maior, de forma que vai comprometendo, por ser numa curva ascendente, que vai comprometendo cada vez mais diversas áreas da sua vida, diversos setores da sua vida. Por isso que é uma doença progressiva em relação ao tempo. E também ela é incurável, porque nem a psicologia, nem a medicina e a ciência de forma geral ainda não descobriu uma vacina, um remédio, uma medicação para poder ter uma cura radical. Claro que o desejo de muitos familiares é que se tenha, e existem inclusive muitas promessas aí sendo vendidas de cura para a dependência química. Um bom exemplo é o caso da ibogaína, que através de injeções as pessoas dão, e muitas clínicas às vezes prometem cura através da ibogaína, mas não. Eu conheço muitos casos que tomaram ibogaína, alguns casos deu até certo, outros casos não deu certo, porque como é uma doença multifatorial, também ela compromete vários fatores da vida do indivíduo. O que acontece é que, além de ser progressiva e incurável, ela é fatal. Antes de chegar à morte física, vai matando também os vínculos, as relações, os certos comportamentos saudáveis que anteriormente à sua ativa o dependente químico tinha. O importante é o dependente químico que quer fazer uma recuperação, ele ter a consciência que ele precisa cuidar da sua saúde, da sua família, do seu trabalho, do seu cotidiano, do seu dia a dia, resgatando os valores perdidos. E para isso precisa de um tempo para ele poder viver tudo isso que nós chamamos de processo. É certo que durante a ativa, o indivíduo ele ficou mais do que meses, ficou anos, muitas vezes desde muito novo, usando drogas.
aumentando os tipos de drogas, né, diversificando no uso e abuso das drogas. E nesse processo de uso, ele foi comprometendo cada vez mais a sua história de vida. Então é lógico que um tratamento ele tem que ter também um tempo considerável para arrumar na vida dele uma série de coisas que ficaram desarrumadas da sua própria história, dos diversos setores da sua vida, a nível intrínseco e a nível extrínseco. Então, eu diria que o processo de tratamento e até de recuperação é um processo de arrumar o que foi desarrumado. Então, não dá para pensar que o tratamento muitas vezes é por um curto período de tempo. Sabemos nós que existem vários tipos de ajuda para um dependente químico. Existem pessoas que, dentro de um processo de ajuda, eles optam e se identificam com grupos de mútua ajuda. Não é um tratamento, são grupos de apoio, mas conseguem fazer recuperação, conseguem arrumar a sua história, o seu caráter, o seu comportamento. Né? Nós temos diversos tipos de grupos de mútua ajuda, Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, Pastoral da Sobriedade, Amor Exigente. Então é um tempo necessário que ele precisa caminhar através das reuniões, através do compartilhamento e exercitar os princípios que ali é oferecido. Outra forma são ambulatórios, hospital-dia, ou atendimentos em consultórios, aí já estamos falando de tratamento. Já existem instituições como comunidades terapêuticas, que geralmente é de 6 a 9 meses, existem clínicas que é de 3 a 6 meses, tem algumas que até vai muitos meses a mais. Isso tudo é tratamento, é aquilo que é oferecido para o dependente químico para ele fazer a recuperação dele. É preciso você entender que tratamento é o que vem de fora. Tratamento é o que é oferecido para o dependente químico. São as ferramentas, são os instrumentos, é um trilho, é um caminho a seguir que é oferecido. Isso pode vir através dos grupos de mútua ajuda, isso pode vir através de terapeutas, através de instituições, abordagens psicológicas. Então, tratamento é oferecido. Mas a recuperação é totalmente diferente de tratamento. A recuperação ela é intrínseca, ela é subjetiva, ela vem de dentro. E esse tempo é um tempo que não tem limite. É um tempo que não é como, por exemplo, numa internação, que tem o início, meio e fim. Ou seja, a recuperação de um dependente químico deve-se acontecer e se valer e se investir para com toda a sua vida, em toda a sua vida. Todas as fases da sua vida que ele viverá. O processo de recuperação não acaba num tempo lógico, num tempo específico. Não, a recuperação é para sempre, vamos dizer assim. Por quê? Porque a doença é considerada, até pela ciência, como incurável. Então o que se faz em primeiro momento é abstinência. É o ato e o fato de ficar sem o uso de drogas, sem consumi-las. Esse é o primeiro momento apenas de um tratamento ou numa relação de ajuda e de apoio. Mas depois vem outros momentos. E esses outros momentos que se seguem é o tempo da recuperação. E precisamos considerar esse tempo. Então você que tem alguém internado ou que quer conhecer melhor sobre tratamento e recuperação, precisa saber distinguir. Tratamento, o indivíduo, ele é passivo. Ele recebe, né, do outro. A recuperação, ele é o protagonista, é ele que promove, é ele que investe, é ele que faz a recuperação. Por isso que é preciso que tenha o profundo desejo dele para a recuperação. Muitos dependentes químicos estão internados em comunidades terapêuticas ou clínicas para tratamento e sem uma motivação interna, sem uma decisão, sem um propósito de realmente fazer a recuperação. Eles não estão sendo protagonistas de uma mudança pessoal, particular, sua, porque a dependência química, obviamente, ela pode ser de fundo neurológico, mas ela atinge as diversas áreas da sua vida, comportamental, psicológica, emocional, etc. Então é preciso que o dependente químico tenha a decisão de fazer a sua recuperação. O fato dele estar internado não significa que esteja fazendo a recuperação.
é preciso que os profissionais, é preciso que seus familiares possam buscar fazer esse discernimento, entender isso. Por quê? Para não se iludir. Porque muitas famílias criam uma ilusão, criam uma, eu chamo de falsa esperança, que através da internação, o fato de estar geograficamente instalado naquele local, naquele território, e até mesmo por ali ter profissionais ou pessoas capacitadas para fazer o trabalho como instrumento para oferecer para o dependente químico, ele irá entrar no processo de mudança. Lê do engano. Lê do engano. É preciso que a pessoa queira, que ela se disponha, que ela esteja aberta, que ela se envolva no processo com ela mesma, no processo de mudança. Ou seja, é preciso que esse dependente que queira recuperação, ele assuma no tempo ser radical com a doença, para que a doença não seja radical com ele, como foi durante toda a sua ativa, desintegrando, desorganizando a sua vida. Por isso que o dependente químico resistente, ele para no tempo. Enquanto o tempo vai acontecendo as coisas no dia a dia, né? O mundo está acontecendo, uma série de coisas. Né? As coisas no mundo estão mudando, não é nem a cada dia, a cada instante, a cada segundo, as coisas vão mudando, para bem, para mal, para melhor ou para pior, mas as coisas fluem no mundo, no cotidiano, no dia a dia. O dependente químico, por causa da sua fixação pela droga, pelo uso e abuso de droga, ele para no tempo. E aí ele cria um tempo fantasmagórico, que é o tempo do mundo imaginário dele, onde ali ele também cria um conjunto de leis próprias para manter a sua psicodinâmica adictiva, a sua dinâmica de funcionar no mundo como adicto. Né? Eu costumo dizer, cometendo as suas peripécias, né? Ficando como um menino levado, aprontando, e sempre com comportamentos realmente insanos, comportamentos que se desviam de uma normativa de uma cultura onde ele existe, onde ele está instalado, onde ele funciona diante de toda uma massa social. Então é fundamental que ele realmente, se ele quer sair dessa paralisação de um tempo particularizado que ele criou para ele próprio, através da sua doença adictiva, de um mundo imaginário com falsas crenças, é preciso que ele se desgrude, né, que ele corte essa aliança com essa cristalização comportamental, eu chamaria assim, para que ele possa fazer um processo de entrar num tempo mais existencial, um tempo novo, um tempo novo, um tempo de realmente fazer um processo de restabelecimento dos seus valores. E isso é fundamental, porque esse tempo de tratamento, como a gente vê em clínicas, em comunidades terapêuticas, é regido por quê? Por metas e regras, não é verdade? Tem disciplina, tem todo um cronograma diário para as pessoas poderem conviver ali dentro. Então, existe tudo isso no tratamento, mas se pode ter todo um aparato dentro das instituições de tratamento, e elas oferecerem até o melhor para esses dependentes químicos, né? E realmente instrumentos até eficazes. Mas se um dependente químico está ali em tratamento, se ele não está aberto, se ele não quer, se ele não tem motivação, ele não vai se empenhar. Ele pode se tornar até um disciplinado, mas não vai se empenhar na mudança pessoal. E repito, esse discernimento é fundamental para os profissionais e para os familiares. É fundamental ter essa consciência. E todo dependente químico que traz defesas para viver esse tempo de recuperação, de investimento pessoal, tem seus motivos, tem seus porquês. Eu vou citar para vocês agora um dos motivos, alguns motivos que faz muitas vezes eles não se submeterem a um tempo considerável de tratamento e recuperação. Muitas vezes abstinências. Então, às vezes é tão forte a abstinência que eles não aguentam ficar se não tiver um aparato maior dentro de um processo de tratamento para chegar à recuperação. Falsas crenças em relação a tratamento, em relação a clínicas, em relação ao ser cuidado. Então isso tudo dificulta um processo de recuperação. Reservas também,
Quantos dependentes químicos têm reservas, que não querem abrir mão das suas reservas, e para eles entrarem no processo de recuperação, eles precisam deflagrar suas reservas? Muitas vezes também eles têm outras prioridades que não é a recuperação. E prioridades essas que ele coloca de uma forma subliminar, até porque a prioridade dele maior, muitas vezes, é manter-se no uso e abuso de droga. Facilitações aos familiares, codependências, familiares que muitas vezes entram num processo de facilitação constante e que pensam que está fazendo certo, acham que está agindo corretamente com eles para ajudar, mas é um contraponto, na verdade. E esse contraponto acaba, ao invés do desejo deles é de que ele melhore, mas acaba acontecendo que ele piora. Outras também questões são tentativas anteriores fracassadas. Quantos dependentes químicos passaram por diversos tipos de instituições que foram maltratados, ou que não tiveram o tratamento adequado, ou que essas instituições valorizavam mais o lucro, uma relação mercantilizada com eles, do que o próprio ser humano que estava ali sendo tratado, né? E a própria repetição de tempo de tantas internações faz eles se cansarem e até muitas vezes não acreditarem. As próprias também burocracias e ineficiências de oferta de serviços públicos. Isso pode ser um grande impedimento também no processo de recuperação do dependente químico. Né? Muitas vezes eles tentam, às vezes com uma motivação baixa, pouca, querendo se tratar, mas quando eles veem que não tem muita porta aberta, o serviço público não oferece muito, e aí eles acabam se acostumando, né, na sua ativa, como já estão, se acostumam ainda mais e se justificam, colocam isso como uma desculpa que não encontrou uma porta aberta de ajuda. Então é preciso considerar no tempo de tratamento e o tempo de recuperação os diversos fatores biopsicossociais. É preciso ter esse conhecimento maior. A fim de quê? A fim de que todo dependente químico em tratamento busque registros novos. Busque registros novos. Esse é o tempo da recuperação, é o tempo de buscar registros novos, incorporando esses registros novos em suas atitudes para ter um bem viver, ou seja, uma vida de qualidade. Essa é a diferença entre tempos de tratamento e tempos de recuperação. Cada instituição estipula o seu tempo de tratamento e deve ser estipulado porque é algo institucionalizado, mas o tempo de recuperação é para a vida toda. Espero que esse vídeo tenha lhe ajudado muito e até o próximo vídeo.